Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo a esse culto ao Senhor, esse culto de campanha. Que o Senhor venha abençoar grandemente o seu lar, que Ele venha te abençoar. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler a partir do 32. Hebreus, capítulo 11, a partir do 32. Diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi, e de Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Vamos orar, que o Senhor possa dar-nos a nós essa fé. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por mais essa noite na Tua presença, Pai. Abençoa cada irmão, Senhor. Fortalece, meu Deus. Dai fé a cada um. Que Tu possa receber esse culto, essa adoração, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom. Graça e paz. Estamos aqui começando mais um culto de louvor e adoração a Deus em dia de campanha. Todos sabem que nós precisamos fazer, pelo menos orar, louvar, adorar o nome do Senhor e pedir ao Senhor, não é verdade? Acredito que muitos estão em campanha, muitos estão pedindo por uma vitória, pedindo por uma bênção, e hoje é a sua vez de estar prestando louvor ao Senhor. É a melhor forma da gente lutar, não é verdade? Para obtermos a vitória. Então vamos louvar o Senhor com uma alegria, e pelo Senhor que nós marchamos. Poder
estar na presença do Senhor. A gente tem tanto para adorar, tanto para louvar, e é pouco tempo para fazer isso. É tão pouco que nós damos ao Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, está escrito assim: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A gente tem Jesus como exemplo, mas olha ali Davi, os ensinamentos que ele nos traz, na verdade, as grandes conquistas, né, que ele fez em nome do Senhor, e contribuir com alegria, isso trouxe alegria para ele. Imagina Deus, a alegria que traz para o Senhor quando você demonstra a sua dependência nele, quando você demonstra que a sua dependência não está no dinheiro, mas está nele. Deus te abençoa todos os dias, e com o dízimo você tem a oportunidade de retribuir 10% do quanto o Senhor te dá. E com a oferta você tem a oportunidade de louvar a Deus com alegria, de contribuir com alegria ao Senhor. Faça isso neste momento. Não deixe para depois, vai aparecer aí na tela o número da conta da igreja. Faça isso com alegria. Da mesma forma que Davi se alegrou naquele momento, você pode ter certeza que o Senhor, que conhece o seu coração, se alegra também neste momento. Falando de Davi, que é segundo o homem segundo o coração de Deus, vamos louvar agora como rei Davi. Rios de águas vivas.
Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Juízes. Juízes, capítulo 14, do 1 até o 4. Vou ler apenas 4 versículos, tá bom? Do 1 até o 4. Na minha versão, diz assim: E desceu Sansão a Tímina, e vendo Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem em todo o povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nessa noite eu estou falando então sobre o 7º livro da Bíblia, o livro de Juízes. Esse livro vai começar após a morte de Josué. Ele fala de 12 juízes que julgam essa nação, ou parte dela. Eles são líderes militares, numa época ainda sem rei, sem um líder único para a nação. É um período que ele antecede a monarquia, ele antecede o reinado do rei Davi e do rei Salomão. A nação tinha caído numa anarquia moral, quer dizer, cada um fazia o que bem queria, o que parecia certo. É uma parte trágica da história de Israel, da história da igreja. Vamos falar hoje sobre um desses juízes. Então, entre esses juízes, são 12 juízes, entre eles o juiz Sansão. E vamos focar nele. Sansão era um homem que era fisicamente forte, mas moralmente fraco. Ele mostra a sua fraqueza. Antes de estar na igreja, eu inclusive confundia Sansão com Hércules. Eu não sei se muitos crentes confundem, com Sansão com Hércules. São coisas diferentes, tá? Talvez lá na mitologia grega, o Hércules tenha se baseado em Sansão, talvez. Mas Sansão é um homem real, é um homem que nasceu, que viveu, que morreu, diferente da mitologia grega. Sansão é um homem real da história de Israel. O nascimento de Sansão, ele já começa de uma forma tremenda. Começa através de um milagre, através de uma mãe estéril. Ela não chega a pedir, como Ana lá em Samuel, ela não chega a pedir por um filho, mas Deus abençoa essa mulher com esse filho numa situação tão difícil, de uma mulher estéril, de uma família que já estava acostumada com a ideia de não ter filhos, numa época onde não ter filhos era terrível, era sentir menor, era sentir desprezado pelo povo. Não ter filho naquela época era ser o pobre do pobre, Era sentir rejeitado, era sentir rejeitado por Deus. Mas Deus, ele se agrada em dar a essa mulher um filho. E tem algumas condições. O anjo que vem e fala que ela teria um filho, ele diz que ele deveria ser nazireu, quer dizer, ele deveria cumprir algumas coisas durante sua vida, deveria seguir uma série de regras. Aquele menino, aquela criança, seria o libertador de Israel. Havia uma profecia desde a sua gravidez daquele homem como um libertador.
Assim como os outros juízes também. Esses juízes, eles agiam como libertadores, mas libertadores regionais. Nunca, nesse período, eles governavam de forma total Israel. Então Israel estava sem um governador total. Tinha alguns problemas na vida de Sansão. Ele mostra uma fragilidade. E um desses problemas que ele mostra é a escolha da sua esposa, do seu cônjuge, que é um tema que a Bíblia ela faz uma comparação e ela chama de jugo desigual. Jugo desigual, que é casamento entre pessoas que não compartilham valores nem crenças. Muitos de nós que moram na cidade não sabem o que é um jugo. A gente não tem esse contato com os animais. É um termo do campo. O jugo é uma peça de madeira que coloca para prender dois bois, dois animais. Também é chamado de canga ou cangalha em algumas regiões do Brasil. E se essa peça que prende dois animais, ela for desigual, se os animais forem menor do que o outro, um vai ter um peso maior do que o outro. Um vai sofrer mais do que o outro. E daí que vem o jugo desigual. Nesse capítulo, ele mostra o primeiro envolvimento errado de Sansão com a mulher filisteia, que leva às amizades com homens filisteus e à morte deles. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu tenho um filho adolescente. Alguns de vocês que me ouvem também têm filhos, mas todos, em geral, foram filhos e sabem o quanto que é delicado esse momento da escolha de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa. É algo delicado para a nossa vida. É algo que vai trazer consequências para a vida inteira. E é disso que a palavra de Deus vai falar conosco essa noite. É esse ponto que a palavra de Deus vai trazer para nós. A palavra não vai omitir, vai mostrar tudo aquilo de errado que Sansão fez para que nós não repetimos essas suas ações. Sabemos também que esse problema não é um problema, uma situação dos mais jovens, mas todos aqueles que estão solteiros, ou pela viuvez, ou por alguma situação na vida, vão passar esse momento de escolha e precisam ter na mente valores, precisam ter na sua mente um olhar de caráter para aquela pessoa que vai compartilhar com você o resto da vida. Versículo 1. No versículo 1, a gente vê que Sansão, esse grande guerreiro, esse homem forte, esse juiz, ele vai a uma cidade chamada Tímina. Tímina é uma cidade vizinha, a 5 quilômetros aproximadamente, mas que ali moravam filisteus, que eram pessoas de outra crença, pessoas com outros valores, com outro caráter. E ali ele viu uma filha dos filisteus. Ele não só viu, mas ele olhou, ele admirou, possivelmente foi uma paixão repentina que age no coração desse homem. Então ele viu essa filha do filisteu. Sansão, ele se esquecia que não era apenas um israelita, ele não era apenas uma pessoa do povo de Deus, mas Sansão, ele era um nazireu, alguém separado, alguém que deveria seguir regras. Sansão, ele tinha muita força, como eu falei lá de Hércules no começo. Hércules, na mitologia, era o filho de Deus, né? Filho de Zeus, com não sei quem mais. Aqui, Sansão, ele tinha um dom. O Espírito Santo, ele colocava essa força nele. Ele tinha um segredo que trazia essa força terrível, que fazia com que ele conseguisse rasgar um leão como se fosse um bichinho pequeno. Ele tinha uma força terrível, mas
ele precisava guardar a promessa de Deus, ele precisava guardar o mandamento de Deus na vida dele, de um nazireu. Então ele precisava guardar algumas coisas, mas Sansão se esquecia. Essa mulher que ele olhava era uma mulher de um povo que não servia a Deus, de um povo que inclusive oprimia o povo de Israel. Essa mulher, ela não é Dalila ainda, tá bom? Não é Dalila, daquele par, Sansão e Dalila. Mas essa primeira história de Juízes, capítulo 14, já aparece muito. Lembra muito a história que vai seguir a essa. Pelos erros, pelas consequências, pelos enganos, pelas traições. Lembra muito aquilo que vai seguir. Ele viu nessa mulher alguma fantasia. Ele foi levado pelos olhos. E aquele que busca esposo, esposa, namorado, namorada, guiado apenas pelos olhos, ele vai acabar encontrando um filisteu nos seus braços. Ele vai ter isso como uma consequência. Ao buscar alguém em nossa vida, precisamos olhar o caráter, valores que essa pessoa acredita. Isso é muito importante. É muito importante que façamos essa análise da pessoa que vai estar conosco, ainda na época de namoro, porque é um lugar, é uma posição onde ainda dá para ter escolhas e virar e seguir ou voltar atrás. O problema dessa mulher de tímida, dessa mulher filisteia, não é de nenhuma forma racial, tá bom? Não estamos aqui de nenhuma forma incentivando ou levando, interpretando a Bíblia como um povo que vai ter preconceito racial e deixar de namorar e deixar de seguir um relacionamento por um motivo tão terrível quanto esse. Sabemos que existe em todo mundo, existe em todas as épocas de forma diferente, mas aqui o problema não é racial. Tanto não é que Moisés ele casa com a mulher de outro povo e a Bíblia não fala nada contra isso. Mas aqui nós vemos uma união que há problema de valores e há problema de caráter dessa mulher e deste povo. Há uma diferença de famílias. E quando existe essa diferença, o casal ele vai ter problemas. No versículo 2 diz que Sansão subiu e falou com seu pai e com sua mãe. E ele diz: vi uma mulher das filhas dos filisteus, traz agora como esposa para mim. Nessa época, os pais eram responsáveis por fazer o noivado, por ir até a casa da noiva e pedir a mão em casamento. É muito diferente de hoje, não é? Mas foi assim durante muito tempo. Lembrando que a gente está aqui há mais de 1000 anos antes de Cristo. Mais de 1000 anos. E os pais, nessa cultura, eram aqueles que iam até a casa da noiva pedir para, em algumas regiões, tinha que pagar dote, tinha que levar presente antes de conversar. E os pais tinham esse papel. Principalmente o pai tinha que ir e falar com o outro pai e conversar. Sansão ele não quis saber do conselho, do consentimento dos seus pais. Ele chegou e já foi comunicando. Ele praticamente ordenou aqui seus pais que fossem lá na casa da noiva e que trouxessem. A gente vê um problema de caráter também em Sansão aqui. Há um problema de submissão aos pais que ele demonstra nesse versículo. Ele não pergunta. Na sociedade de hoje já é meio estranho a gente ver um filho ordenando para o seu pai. Numa sociedade 1000 anos antes de Cristo, vemos isso, é algo absurdo, é algo terrível. Mostra em que caminho, o quanto obstinado,
o quanto teimoso Sansão era, e mostra a relação que ele tinha com seus pais, com sua cultura e com o seu povo. As mulheres filisteias não eram uma opção para ele. Havia 7 nações ali em volta que tinham um pacto, que as pessoas seguiam a mesma lei que eles. Seguiam até a circuncisão, que era uma marca que eles tinham externa. Mas Sansão ele desprezou isso. Ele gostou daquela moça de uma nação que era inimiga, uma nação que era opressora. Ele nem parou para pensar, para lutar contra aquilo. Ele simplesmente foi e ordenou para os seus pais: olha, vai lá e busca essa moça para mim. Gostei dela. No momento do namoro, podemos perceber algumas coisas, escolher, manter ou parar. Esse tipo de análise precisa ser feita. Agora, se uma pessoa ela se converte depois de casada, ela vem para a igreja e seu marido e sua esposa não são convertidos, aí é outra história, meu irmão, tá bom? Então, aí estão casados, vocês vão viver, tá? Então a Bíblia diz, olha, se um do casal se converte, o outro ainda não, então aquele que se converteu, ele vai abençoar o outro que ainda não, ele vai abençoar os seus filhos, tá? Então, está casado, então você vai viver, tá? Então é diferente. O que eu estou falando aqui é o momento antes, é o momento de escolha, é onde as pessoas deveriam analisar melhor, elas deveriam olhar pequenas coisas que no namoro se já percebe pequenininho, mas que quando casar vai ficar grandão assim. Então, ali no namoro é onde devemos olhar as características das pessoas, as características, as crenças, os valores, porque isso vai levar na vida das pessoas por um período muito longo. No versículo 3 diz assim: então seu pai e sua mãe disseram: não há mulher entre seus parentes e entre seu povo para que você vá se casar com a filha dos filisteus incircuncisos? Sansão respondeu: traga para mim, pois ela me agrada muito. Filisteus incircuncisos aqui é um xingamento muito grande, mostra a fúria que os pais de Sansão estão ao saber que ele está querendo se casar com uma mulher daquele povo. É uma palavra de raiva, era um casamento repugnante aos olhos de seus pais e sua mãe. Imaginando uma cena de hoje, seria a pior nora, o pior genro possível para a mãe e para o pai. Então, o pior possível, imagina assim, né? Traz essa situação. Então, são esses pais bem chateados com a escolha dos seus filhos. Os pais de Sansão, eles fizeram bem em alertar seu filho. Então, eles viram o filho cabeça dura, indo para uma direção que eles perceberam que era ruim, e eles foram e alertaram: olha, não é por aí, não tem outra mulher no teu povo, na tua família, os danitas, né? E não tem no teu povo. Mas a gente vê aqui um Sansão cego, a gente vê aqui um Sansão dominado pelos olhos, pela beleza, pela fantasia que ele teve com aquela moça, que estava surdo, incapaz de ouvir o conselho dos pais e de parar para pensar ou recuar. Ele estava incapaz, ele estava obstinado, totalmente fechado para o conselho dos seus pais. No versículo 4 diz assim: mas seus pais não sabiam que era do Senhor, para achar ocasião contra os filisteus que dominavam Israel. Os seus pais, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, algumas coisas estavam
acontecendo no mundo espiritual e eles como pais, nós como pais também, muitas vezes não percebemos, não estamos atentos, não estamos tão ligados no trono para perceber. E eles também não estavam. Meu irmão, eles não sabiam que era do Senhor, mas assim, Deus de forma alguma incentiva as pessoas a pecar. Deus de forma alguma incentivou Sansão a pecar, tendo uma relação com essa mulher. E nesse caso dele aqui, foi pecado mesmo, tá bom? Foi pecado com consequências, vamos ver mais tarde. Pecado terrível. E Deus não é assim. Ele não nos leva a pecar. Ele não nos coloca para pecar, diante do pecado. Deus não é assim. Deus quer você longe do pecado. O que aconteceu aqui, nesse versículo 4, fala que é do Senhor, foi que Deus permitiu que Sansão continuasse com a sua loucura, porque Sansão era um rapaz que estava obstinado, ele estava cego na direção desse abismo. Então Deus permitiu. Deus, ele inclusive usa a loucura desse homem para cumprir o seu propósito. Deus tinha um propósito muito grande nessa época aqui de Juízes, que era de libertar o povo de Israel do seu inimigo. O livro de Juízes é assim, a gente vê 12 juízes, e é um alto e baixo, né? Porque vem, o povo se corrompe, o povo começa a sofrer a consequência, Deus vai e levanta o juiz. Aí o juiz vai e liberta esse povo. Deus se corrompe, vai, pede misericórdia, Deus vai e dá outro juiz. E vai assim, 12 vezes. A gente vê 12 vezes isso acontecendo. Mostrando o quanto que Deus é misericordioso, nesse momento aqui sem rei, nesse momento descentralizado. E Deus com misericórdia, fazendo ainda para as pessoas. Sempre que o povo ia, pedia perdão, se derramava diante de Deus, Deus vinha e trazia um libertador. Pois bem, o libertador agora era Sansão. Então, ele deveria estar consciente de libertar esse povo, de seguir o mandamento de Deus e libertar. Como Sansão era alguém muito forte fisicamente, mas moralmente estava fraco, estava perdido, Deus também usou a vida dele para cumprir o seu propósito, só que da forma pior possível. Mas Deus vai usar. O propósito de Deus, ele não é frustrado. Ele usa, mesmo na nossa falha. Se Deus tem um propósito na nossa vida e nós insistimos em falhar, Ele vai nos usar, mas aí nós não vamos ver a promessa. Ainda pequeno, ainda lá na profecia, quando Deus dizia que ia usar Sansão como libertador, a própria mãe, ela profetizou: ele vai ser libertador de Israel, mas não vai ver a bênção. Então ele seria usado para libertar Israel, mas não veria a bênção, ficaria de fora, viria de longe, só participaria. Apesar de ter feito essas más decisões, Deus, e não conseguir controlar suas emoções, Sansão, Deus usou seus erros como ocasião para demonstrar seu soberano poder, porque Deus, ele está no controle. Olha, Deus está no controle, mas Ele não se preocupa em nos controlar, tá bom? Nós não somos de nenhuma forma marionete. Deus está no controle, Ele sabe o que vai acontecer, Ele consegue garantir as coisas, mas Ele de nenhuma forma quer que nós sejamos robôs, nada assim. Então Ele espera que as pessoas se decidam por Ele. Se a pessoa não se decidir, ela vai ir para um outro caminho, e normalmente é um caminho de maldição. Não é? Se nós seguimos o caminho de Deus, teremos um caminho de bênção, seremos abençoados.
Se não seguirmos, é um caminho de maldição. E não precisa ser assim. Deus é aquele que está disposto, sempre que nós nos arrependermos, Ele vai estar com braços abertos para nos receber de volta. O exemplo de Sansão é um exemplo ruim, que não devemos seguir. Deus estava prestes a destruir o inimigo, os filisteus, não pela força de um exército numeroso, mas pela ação milagrosa de um juiz. Na continuação dessa primeira esposa de Sansão, a gente vê um vexame no dia do casamento, porque ele vai e faz uma aposta, ele abandona a sua noiva, vai para a sua casa. Essa ficou lá desprezada, o pai vai e casa com uma espécie de padrinho, vai e casa ela. Quando ele volta, ele percebe que a noiva está casada já, sai furioso, queima a plantação dos filisteus, e depois se vingam e queimam essa noiva e seu pai na sua casa. É uma história terrível que não deveria ser assim. Lá depois, nos próximos capítulos, vemos Sansão com Dalila. E a história ela se repete, é bem parecida. Há uma repetição de pontos principais. Vemos ali ele se envolvendo de novo com uma noiva, com uma mulher de um povo que não deveria, contra a vontade de seus pais. Vemos os inimigos indo até essa noiva e pedindo para que ela entregasse Sansão. Aí depois vai ser o seu segredo, que é o cabelo. Sansão ele segura durante um tempo o segredo, mas depois ele se irrita e acaba contando. Por causa desse segredo, ele é preso, ele é feito de bobo da corte, e no final ele termina destruindo aquele templo, empurrando as colunas, onde morre ele e todos os príncipes dos filisteus. Então ali Deus cumpre a sua promessa de acabar com o povo filisteu, mas ao custo, com a morte desse homem, de Sansão. Esse período de Juízes é um período muito ruim da história. É um período sem rei, sem líder. É um período que, na verdade, que Deus não queria. A vontade de Deus apontada nesse livro é realmente uma monarquia, era de um rei. Nós vemos depois com Saul e depois com Davi, mas tudo isso aponta para um rei. Vemos reis humanos que são falhos, vemos a falha de Saul, o quanto que ele se perde, porque era um homem, também um homem que não servia a Deus. Vemos a falha também de Davi, de Salomão, uma falha, porque o homem ele não consegue seguir a Deus nesse nível tão excelente. Mas ali é profetizado que do trono de Davi nunca faltaria rei, e aponta para Jesus como rei dos judeus, como aquele que não decepcionaria, porque é aquele que não falha. Jesus Cristo é aquele capaz, é o rei que Israel esperava, é o Messias que Israel esperava, aquele que viria e que não decepcionaria, aquele que constrangeria o mal, aquele que destruiria o inimigo. Este Jesus que eu prego para vocês essa noite, este Jesus que está vivo, que está conosco, que nos ama, que nos quer. Aqui estamos no Antigo Testamento, falamos de um povo de Israel. Nós somos esse Israel hoje, somos o Israel de Deus, somos o povo escolhido, esse povo que Deus ama. Abra seu coração, meu irmão, abra seu coração para esse amor. Louvor, pode vir. Abra seu coração para esse amor, para esse Deus que te quer, para esse Deus que te ama,
para esse Deus que não quer que você se perca, que faça escolhas erradas, escolhas sem volta. Abra seu coração, entregue a sua vida para Ele, porque Ele é aquele capaz de conhecer a verdade, e a verdade é aquela que te liberta. Abra seu coração para que você possa acertar cada vez mais e mais, e que você possa ter uma vida de bênção, inclusive na sua vida conjugal, para que você possa ter um casamento abençoado na presença de Deus. Mas para isso você precisa seguir aquilo que Ele te pede. Você precisa ser obediente. E essa obediência, ela vale a pena. Essa obediência, ela traz a bênção eternamente. Abra seu coração, entregue a sua vida para Jesus. Siga este Jesus. Não seja desobediente como foi esse juiz Sansão, que marcou a história como um dos 2 juízes mais fracos. Dentre os 12, entre lá Gideão, dentre Samuel, dentre Jefité, Sansão ele fica entre os 2 juízes mais fracos. Que triste é nós escrevermos a história como pessoas fracas, como líderes fracos. Que nós possamos ser lembrados como pessoas fortes, que lutaram contra o mal, que venceram o mal e que no fim venceram a guerra. Vamos orar em nome de Jesus? Ergue a sua cabeça onde você está. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Deus. Tu é o Deus misericordioso, que nos perdoa todas as vezes que fomos na Tua presença. Tu é aquele capaz de perdoar, meu Deus. Senhor, age na vida de cada irmão que está agora fazendo essa oração. Cada irmão que até se identifica com esse Sansão. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor, para que possamos resistir, para que possamos fazer melhores escolhas, para que possamos estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Louvor. É tempo de quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi.
Amém. Eu vou passar agora a palavra para o pastor, tá bom? Porque ele vai fazer a oração da campanha. A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, meu querido, em nome de Jesus. Vamos hoje orar pela terceira semana de campanha. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão em campanha já informaram através do telefone. Eu já tenho o nome de todos os irmãos que estão participando. E durante a semana, todos os dias eu estou orando. Estou reforçando o pedido de vocês diante da presença de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai atender aos seus pedidos, né? O Senhor vai abrir porta onde não tem porta. O Senhor vai curar sorte de enfermidades. Amém, queridos? Vamos então orar agora pela terceira semana. Você que ainda não começou, inicia hoje. Comece hoje uma campanha. Coloca um propósito na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai realizar aquilo que você deseja e que seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os teus filhos, ó Deus, que iniciaram, Pai, uma campanha. Iniciaram uma campanha porque creio, ó Deus, que o Senhor pode realizar, que o Senhor pode, ó Deus, transformar, ó Deus, os pedidos, as solicitações que fizeram, ó Deus. O Senhor pode curar as enfermidades, o Senhor pode abrir porta aonde não tem porta, ó Deus. E por isso é que eles estão agora, nesse momento, ó Deus, entregando a terceira semana de campanha, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, dê, Senhor, condições para aqueles que ainda não começaram, que possam começar hoje, ó Deus, para receber, ó Deus, bênçãos advindas dos céus. Em nome de Jesus, toma essas vidas nas tuas mãos, ó Deus, e que tudo seja para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até próxima quinta, irmãos, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui orando pela quarta semana de campanha. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus. O presbítero Juan vai estar encerrando esse culto nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um dia de campanha, um dia que eu espero que os irmãos tenham colocado as suas necessidades diante de Deus. Eu falava aqui com os irmãos do louvor, porque também não foi um dia fácil. Esses últimos 3 dias foram um dia de enfermidade, dia de luta. Mas o Senhor é aquele que nos faz vencer a cada luta. O Senhor é aquele que nos fortalece. Porque independente da nossa fraqueza humana, independente daquilo que nós passamos, da nossa situação pessoal, existe um bem maior. Existe um reino de Deus que não pode parar. Existem pessoas que estão prestes a ir para a vida espiritual e que elas precisam ter o melhor direcionamento para que elas possam ir para uma vida espiritual de bênção, não para uma vida espiritual de maldição. O ser humano é eterno, não temos como fugir disso. Embora a nossa carne, a nossa matéria, ela seja finita, ela seja mortal, o ser humano, nós somos imortais. Agora, passaremos nossa eternidade ou com Deus para a bênção, ou longe de Deus para a nossa maldição. O papel da igreja é esse, de alertar para que você faça a escolha, para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que você se batize e para que você busque a santificação em Deus, porque assim, no final, você vai ter um grande prêmio. Nosso papel é te alertar, você, membro da igreja, você, amigo, você, parente, para que faça uma boa escolha em vida, porque aqui é hora de escolher. Estamos já no final do culto. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nos acompanha, que está até esse momento com nós aqui no culto, buscando ao Senhor, buscando a Deus. Obrigado a você.
Obrigado a cada um de vocês que convidou esse amigo, esse parente, porque é o alcance de Deus, o alcance da igreja, que fica muito maior. Obrigado a você. Não deixe de escrever no canto que, Pai Senhor, cheguei, saí, para que nós possamos saber que você está conosco, que você está assistindo, que você está bem. Se você não estiver bem, nos procure para que possamos orar juntos, para que possamos interceder pela tua vida. Hoje é quinta-feira, já estamos pertinho da nossa ceia do Senhor, a ceia é em poucos dias. Meu irmão, estaremos aqui no domingo distribuindo o suco, o pão, para aqueles que puderem vir buscar. Aqueles que estiverem em casa, então vão tomar a ceia, vão ter os alimentos em casa, até o momento que vamos orar por esses alimentos. Mas participe da ceia, tá bom? Na última pregação, eu fiz questão de deixar bem claro a necessidade da ceia, a necessidade de buscar o Senhor, hoje, pregação de quinta-feira. Então, valorize, não jogue fora essa oportunidade, não deixe passar, não deixe a mentira do diabo, do mal, te afastar da ceia do Senhor. Esteja conosco, esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Falando de oração, eu queria orar pelo presbítero Alexandre Nogueira. Nós estamos aqui gravados, tá bom? Aqui é um domingo, e ele me falou que estava com suspeita. Quando estiver sendo transmitido esse culto, eu não sei como que vai estar, mas vamos orar desde então, pela vida dele, pela sua família, e orar também pelo irmão Robson também, que também está numa situação que precisa de força do Senhor, precisa do milagre de Deus na sua vida também. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, meu Deus, por essas vidas, Senhor, pelo irmão Alexandre Nogueira, Senhor Deus, da Brasilândia, Deus, haja na sua vida, da sua esposa, da sua família, Deus, que o Senhor possa livrar de todo mal, o Senhor possa abençoar e fortalecer. Haja também na vida do irmão Robson, da sua esposa, sua filha. Abençoa, Deus, cuida, ó Senhor, que ele possa ser restaurado, Senhor. Meu Deus, tu sabes o quanto somos fracos, o quanto não temos poder de nos curar, mas tu é o Deus impossível. Cuida dele, Senhor Deus, fortifica, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Não são assim? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer a glória sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, todos digam? Todos digam? Abraço a irmã em casa, em nome de Jesus, uma ótima semana, nos mostra.